Fala pessoal, meu nome é João, do site Guia da Engenharia, e hoje a gente vai falar sobre uma técnica amplamente utilizada no gerenciamento de projetos e mais especificamente no gerenciamento de obras, que é o cronograma de Gantt, ou também denominado gráfico de barras, tá bem? Obviamente é importante deixar claro uma coisa: existem diversas técnicas que possibilitam o estudo de um projeto e de suas atividades como um todo, ou seja, que dão uma visão geral da obra. São técnicas que fazem um estudo do fluxo de trabalho em um projeto de uma forma macro, tá bem? Como é o caso, por exemplo, do diagrama de setas com ou sem escala e dos diagramas de precedência, que também são chamados de diagramas de bloco, NeoPert, diagramas de rede ou método francês. Porém, dentre essas técnicas, uma das mais utilizadas no planejamento de longo prazo, sem sombra de dúvidas, é o cronograma de Gantt, tá bem? E é ele que servirá de base para o nosso vídeo aula de hoje. Então, continuando aqui comigo, de modo geral, o cronograma de Gantt ele representa uma forma simplificada de se programar tarefas e suas durações por meio de um eixo horizontal que indica o período de execução. Então, como a gente vai ver numa imagem mais à frente, basicamente a gente tem uma área gráfica, onde a gente vai colocar barras, retângulos, que quanto maior for o retângulo, maior será a duração da minha atividade, e a localização desse retângulo na minha área gráfica vai definir o período de início e o período de finalização da minha tarefa, tá bem? Então, basicamente trata-se de uma ferramenta de planejamento, programação e avaliação de progresso físico de projetos. Mas de onde vem um Gantt, Como surgiu essa ferramenta? Então, basicamente, a origem do gráfico de Gantt, ela vem um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, um pouco antes, quando o americano Harry Gantt ele imaginou um processo de planejamento utilizando um gráfico de barras para auxiliar a execução de grandes empreendimentos. E já durante a guerra, o Gantt ele aplicou esse sistema em vários projetos do Exército e da Marinha. E isso vem em substituição ao chamado método de alfinetes coloridos e bandeirinhas que era até então utilizado. Obviamente, o sucesso dessa iniciativa ajudou a divulgar bastante o gráfico de Gantt, que rapidamente se tornou muito popular e vem sendo bastante utilizado e muito aplicado no gerenciamento, principalmente de obras, tá bem? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui um trecho do que o professor Doria fala sobre esse tema. Basicamente, o que ele diz é o seguinte: o cronograma é, por excelência, o instrumento do planejamento no dia a dia da obra e é com base nele que o gerente e sua equipe devem tomar as seguintes providências: programar as atividades das equipes de campo, instruir as equipes, fazer pedidos de compra, alugar equipamentos, recrutar operários, aferir o progresso das atividades, monitorar atrasos ou adiantamentos das atividades, replanejar a obra e pautar reuniões. Basicamente, um cronograma, principalmente o cronograma de Gantt, não é simplesmente algo que você faz num software, imprime aquele cronograma e coloca na parede da sua obra até ele amarelar. Não. Ele é algo que tem que ser revisado semanalmente, diariamente, e tem que ser acompanhado diariamente, tá bem? E essa é uma das vantagens do gráfico de Gantt. Quando você imprime aquele cronograma e coloca na obra ou apresenta para um cliente, isso faz com que as pessoas que, mesmo que não possuam conhecimento técnico sobre as atividades da obra ou sobre o funcionamento de uma obra em si, entendam, consigam assimilar de forma fácil e visual o período de finalização de uma obra, bem como o contexto de cada tarefa, bem como o período de que cada tarefa será executada. Então vamos lá, para que a gente entenda melhor, para se elaborar um gráfico de Gantt, a gente deve inicialmente levantar todas as tarefas necessárias para a realização do projeto com sua respectiva duração. Então, basicamente, aqui nesse exemplo, a gente tem um projeto que está sendo decomposto em 12 atividades e cada atividade possui a sua respectiva duração aqui na coluna da direita, tá bem? Em seguida, a gente deve ordenar essas atividades, ou seja, a gente tem que estabelecer uma sequência entre elas, mostrando o que cada uma delas faz em cada momento. A maneira que o gráfico de Gantt tem para se fazer isso é por meio de barras que representam a quantidade de dias de execução, bem como o período em que serão executados. Assim, pode ser tanto dias como também semanas ou meses de execução, tá bom? É comum que a gente faça por semanas. Então, olha só. Olha a vantagem que eu falei para vocês. O Gantt, mesmo que a gente não tenha noção de quais atividades são essas aqui, o que cada atividade se refere na realidade, a gente pode ter uma noção da duração desse projeto, ou seja, 31 semanas, por meio da análise do gráfico, e, por exemplo, também do período onde a gente mais vai ter atividades ocorrendo simultaneamente. Isso tudo por meio de uma visualização rápida da área gráfica, tá bem? Então, por isso que quando você quer mostrar para um cliente, caso esse cliente peça também, a evolução da sua obra, o mais indicado é que você não utilize ferramentas muito técnicas, como é, por exemplo, o caso do PERT-CPM, mas sim um gráfico mais de fácil assimilação, como é o caso do gráfico de Gantt.
Isso aqui, gente, para quem não tem uma base técnica, é excelente, tá bom? Então vamos lá, continuando. Para se elaborar esse gráfico de Gantt, né, ou gráfico de barras, é necessário que você tenha, antes de criar essa área gráfica, para você chegar nessa parte aqui, é necessário que você tenha um bom conhecimento do projeto que será executado, de cada atividade que compõe esse projeto, também da interdependência entre cada uma dessas atividades e, principalmente, os recursos disponíveis para executar cada atividade durante o período de execução do projeto, tá bom? Então, como vocês podem perceber, criar um diagrama de Gantt não se trata simplesmente de puxar barras aqui de cada atividade. Você tem que ter um conhecimento aprofundado sobre o que será executado. Em outras palavras, né, o Gantt, o cronograma de Gantt, ele é apenas uma ferramenta, ou seja, ele é o resultado. Ele é fruto de um planejamento prévio e que servirá de meio, né, para planejamentos futuros. Então aqui a gente tem outro problema, né? Uma das grandes desvantagens e grandes críticas ao cronograma de Gantt é justamente a impossibilidade de você representar a interdependência entre cada atividade na área gráfica. Embora você tenha que ter noção da interdependência entre cada atividade, quem está analisando só o gráfico de barras não consegue enxergar qual atividade tem impacto em outra atividade. Então, assim, uma maneira de você contornar esse problema é por meio de uma coluna predecessora, onde você vai, por exemplo, ver aqui nesse caso da atividade 2. A gente vê que a atividade 2 só pode ser iniciada quando for finalizada a atividade A, tá bem? Repara aqui. E também criação de uma coluna auxiliar de início e fim. Embora essas colunas auxiliares elas auxiliem, elas melhorem a análise do nosso diagrama de Gantt, ainda assim a gente continua com um problema de não visualização de interdependência entre as atividades na área gráfica. E se você já utilizou o MS Project ou já conhece essa ferramenta, ou outras ferramentas que também trabalham com cronograma de obras, você pode ter visto algo dessa maneira. Isso aqui, pessoal, não é o cronograma de Gantt original. Isso aqui é um cronograma de Gantt com algumas modificações. Repare o que acontece aqui. No mesmo cronograma de Gantt, a gente tem noção de quais atividades compõem o caminho crítico do projeto, ou seja, as atividades pintadas em rosa, elas compõem as atividades que não podem ser atrasadas de forma alguma no projeto, e, além disso, a gente tem setas indicando quais atividades, quais são as predecessoras ou sucessoras de cada atividade. Tá bem? Mas uma coisa tem que deixar clara, isso aqui que o MS Project traz não é um cronograma de Gantt original, é um cronograma de Gantt com modificações, tá bem? Isso aqui auxilia na resolução daqueles problemas que eu citei anteriormente, ou seja, quando o cronograma não traz a interdependência, tá bem? Continuando aqui, né? No gráfico de Gantt, o acompanhamento do projeto é feito da seguinte maneira. À medida que cada tarefa vai sendo executada, a gente pode colorir a barra correspondente à sua duração. Ou ainda a gente pode construir outra barra abaixo daquela referente ao planejamento. Basicamente é o seguinte. A gente tem uma barra que indica a duração do projeto e a gente vai pintando à medida que esse projeto for sendo executado. Ou a gente pode colocar uma barra com a duração do projeto planejado e a gente vai colocando barras com outra cor, com outras cores, indicando o percentual executado de cada atividade. Isso aqui é muito comum em cronogramas físico-financeiros, por exemplo. Tá bem? E, em seguida, né, os atrasos ou adiantamentos na execução de uma determinada tarefa implicam em redesenhar todas as barras correspondentes às atividades sucessoras influenciadas pelas referidas anomalias. Isso aqui é o que a gente conhece como atualização de cronograma. Tá bem? Então, esse é outro problema do Gantt. Quando você vai fazer a atualização do cronograma, todas as barras que você tinha naquele papel terão que ser redesenhadas, ou seja, o seu cronograma vai deixar de ser aquele inicial e vai possuir uma outra forma, entendeu? Então, esse é outra desvantagem do cronograma de Gantt. Então, aqui eu trouxe outras indicações que o professor Dória fala sobre esse assunto. Então, vamos lá. Como se percebe, o gráfico de Gantt, né, ou o cronograma de barras, tanto faz o nome, tá bom? É uma ferramenta atrativa e que apresenta diversas vantagens, quais sejam: possui uma apresentação simples e de fácil assimilação, facilita o entendimento do significado de folgas, é a base para a alocação dos recursos, é a base para o cronograma físico e financeiro, é ótima ferramenta de monitoramento e controle, auxilia em programações periódicas e definição de responsáveis, auxilia na avaliação do progresso de execução. E agora, né, por fim, a gente tem algumas desvantagens dessa ferramenta.
A sequência lógica é mais bem compreendida no diagrama de rede. Como eu falei para vocês, o Gantt original, né, o Gantt originário, ele não traz indicações na área gráfica sobre as interdependências entre cada atividade. 2. Fica difícil perceber como um atraso ou adiantamento de uma atividade afeta a rede como um todo. E 3, né, não elimina o recálculo da rede para atualização do cronograma, tá certo? Então assim, pessoal, isso aqui é só uma parte teórica sobre o cronograma de Gantt. Eu pretendo trazer um vídeo com a parte prática do cronograma de Gantt, ou seja, criação de um cronograma de Gantt, seja no Excel ou no MS Project, para facilitar o entendimento de vocês, tá bem? Mas por enquanto a gente fica por aqui. Grande abraço. Se você tem alguma dúvida, deixa no comentário. E se você gostou, dá joinha, tá certo? Grande abraço.